Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Até agora no curso a gente tem estudado bastante sobre derivada, e agora o que a gente vai fazer vai ser meio ir atrás do processo contrário ao processo de derivar. A gente vai estudar agora sobre primitivas, que no final das contas, assim como derivadas, acaba tendo bastante aplicação em diversas áreas diferentes. Então vamos começar entendendo sobre o que a gente vai estudar aqui. A gente já aprendeu a calcular derivada de uma função, mas será que seria possível fazer o contrário? O que eu estou querendo dizer com o fazer o contrário? O que a gente fez até agora foi, dado uma certa função f, a gente aplicava o processo de derivar, a gente fazia aqui d dx, e chegava numa outra função, a função que a gente chamou de f'. O que a gente vai estudar agora é, dado essa função daqui, da direita, será que a gente consegue encontrar a função da esquerda, cuja derivada é aqui a função dada? Ou seja, dado esse lado direito, será que a gente consegue voltar e encontrar a função original, entre aspas? Só para ficar um pouquinho mais concreto, vamos entender um exemplo. A gente poderia se questionar qual função tem a derivada igual a x². Então, a gente não tem um x² e quer derivar essa função. A gente quer encontrar a função cuja derivada é o x². Como que a gente pode fazer isso? Então, só para colocar aqui no diagrama, ficar um pouquinho mais visual, estamos procurando a função cuja derivada é o x². Então, a gente está meio fazendo o processo contrário ao de derivada. A partir da derivada, encontrar o que seria a função original. Se a gente chamar a função original de f, então eu quero ir atrás de f de x, tal que a derivada dessa função f seja o x². E aí, nesse caso em específico, qual função tem derivada igual a x²? Vamos notar aqui que o x² é uma função polinomial. Como é que acaba funcionando derivada de função polinomial? Para derivar uma função polinomial, a gente acaba usando a regra do tombo e esse expoente, ao derivar, ele diminui em 1. O que pode nos sugerir ir atrás de uma função com expoente ao cubo. Veja só, ao derivar um expoente ao cubo, esse 3 cai e daí o expoente vai virar 2, que é o que a gente quer. Qual que é o problema de usar o x ao cubo como essa função f? Ao derivar esse x ao cubo, o 3 vai vir para frente e daí não vai dar x², vai dar 3x². Então vamos ajustar um pouquinho essa função para que a derivada não dê 3x², mas dê exatamente o x², que é o que a gente quer. Para assumir esse 3 aqui da derivada do x ao cubo, basta a gente, na verdade, utilizar o f de x como x ao cubo sobre 3. Daí sim, a derivada do x ao cubo sobre 3 vai cair o 3, vai ficar 3x², o expoente diminui em 1, mas daí tem esse dividido por 3, vai acabar cortando aqui, ou seja, vai dar o x² que a gente queria. Então, conseguimos fazer o que a gente buscava, né? Foi dado o x², encontramos uma função cuja derivada dá o x². Essa função aqui que a gente encontrou foi o x ao cubo sobre 3. Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que essa não é a única função cuja derivada é o x². Se a gente somasse qualquer constante aqui nessa função x ao cubo sobre 3, a derivada dessa constante estaria somando zero aqui. Então, não afetaria em nada no valor da derivada. Por exemplo, se eu estivesse colocando aqui x ao cubo sobre 3 mais 1, a derivada do x ao cubo sobre 3 mais 1 também daria x². Ou seja, ao ir atrás do processo inverso da derivada, eu consigo encontrar várias funções cuja derivada é a mesma coisa, é essa função que a gente está querendo. Então, a partir de uma função cuja derivada é o x², se a gente somar qualquer constante, a derivada continua sendo x², que é o que a gente queria. Então, vamos preencher aqui no diagrama da esquerda. A gente pode encontrar x ao cubo sobre 3 mais qualquer constante são funções cuja derivada dá x². Então, no final das contas, existem infinitas funções que têm a mesma derivada. E elas são diferentes por causa dessa constante aqui que a gente pode somar. A gente pode somar 1, 2, 3, π, qualquer valor real e vai acabar não alterando a derivada disso aqui. Aqui no lado direito, a gente está representando o x ao cubo sobre 3 mais c para diferentes valores de c. Então, aqui, somando uma constante maior, aqui somando uma constante um pouco menor, aqui até subtraindo um certo valor, subtraindo 1. E daí, o que essa constante afeta no x ao cubo sobre 3? Desloca o gráfico do x ao cubo sobre 3. Se a gente estiver somando valores maiores, o gráfico fica mais para cima. Se estiver subtraindo valores, desloca o gráfico para baixo. Mas todos os gráficos aqui são paralelos.
eu pego o gráfico, por exemplo, do x ao cubo sobre 3 e desloco ele uma unidade para cima, ou então 2 unidades para cima, ou então uma unidade para baixo. Eles serem paralelos realmente significa que a tangente em cada um dos valores de x vai ter inclinação igual. Por exemplo, se a gente pegar aqui o x igual a 1, traçar uma vertical, a inclinação dessa tangente acaba sendo igual a dessa, acaba sendo igual a dessa, acaba sendo igual a dessa também. E daí todas essas funções, uma diferente para cada constante real c, a gente chama de primitiva do x². E esse processo de vir daqui e encontrar primitivas, a gente fala que é o processo de calcular uma integral indefinida. A gente representa aqui por esse símbolo. Note que ao encontrar a integral indefinida do x², a gente então não encontra uma única função. A gente encontra uma família de funções, uma função para cada c. Cada uma dessas funções é uma primitiva do x². E a gente pode falar que a integral indefinida do x², representada dessa forma aqui, vai ser o x ao cubo sobre 3 mais uma constante c, e isso para qualquer constante c, já que essa constante c não afeta o valor da derivada. Agora que a gente já pegou uma intuição do que a gente vai estudar aqui, vamos generalizar um pouco. A gente diz que f é uma primitiva de f se a derivada do f for igual ao f. Ou seja, dado uma função f, a gente pode ir atrás dessa função f, que é a derivada da f. E daí a gente diz que f é uma primitiva de f. A gente pode ir atrás do processo de encontrar todas as primitivas de f, ou seja, todas as funções cuja derivada dá o f. Nisso a gente estaria fazendo a integral indefinida de f, a gente denotaria por isso aqui, e isso acaba dando infinitas funções. Se a gente encontrar uma função cuja derivada dá o f, basta somar qualquer constante real, a gente continua tendo funções cuja derivada dá o f. E daí o que a gente poderia se questionar é o como encontrar esse f cuja derivada dá o f. Como a gente conhece várias regras de derivação, a gente consegue realmente definir o que seria a integral indefinida de várias funções elementares. Como que a gente poderia fazer isso? Por exemplo, a gente sabe que a derivada de uma constante k vezes o x, isso aqui o x acaba sumindo, isso aqui vai dar simplesmente o k. Por exemplo, a derivada do 2x é igual a 2, a derivada do 3x é igual a 3, e assim por diante. Se eu tenho que a derivada do kx é igual ao k, significa que o kx é uma primitiva do k, já que, ao derivar o kx, o resultado é o k. Mas o kx é a única primitiva do k? É a única função cuja derivada dá o k? Não, eu poderia somar qualquer constante ao kx, ainda a derivada daria igual ao k. E é por isso que a gente diz que a integral indefinida do k dx é igual a kx mais uma constante. O que a gente está querendo dizer com isso? Que se a gente derivar esse lado direito, vai dar o valor k. Então, a partir de um cálculo de derivada, eu consigo falar algo sobre esse processo de integrar. Se a derivada disso aqui dá esse, significa que esse é a primitiva desse. Ou então que a integral desse dá o k vezes x. E daí a gente pode somar sempre constante, porque a constante não afeta na derivada. Então vamos atrás de encontrar outras integrais indefinidas. Por exemplo, a gente sabe calcular o que seria a derivada do e elevado a x. A derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, se eu estou procurando a função cuja derivada dá o e elevado a x, ou seja, a integral de e elevado a x dx, eu vou falar que é o e elevado a x, mas eu poderia somar qualquer constante aqui que não afetaria em nada a derivada. Então, a partir desse conhecimento de derivada, a gente sabe que a integral de x dx é igual a e elevado a x mais uma constante. Além disso, a gente também aprendeu a calcular a derivada do ln de x. A gente viu que isso aqui dá 1 sobre x, o que significa que a integral do 1 sobre x dx vai dar o ln de x. E daí a gente sempre pode somar uma constante porque não afeta a derivada daqui. De uma forma um pouquinho mais geral, a gente viu também que o ln do módulo de x é 1 sobre x. E daí o legal é que quando a gente coloca o módulo, o x também pode assumir valores negativos. Então, a partir desse conhecimento de derivada, a gente vai dizer aqui que a integral do 1 sobre x dx vai ser o ln no módulo de x, e daí sempre podemos somar constantes. Um outro conhecimento de derivada, a gente sabe fazer a derivada do seno de x. A gente viu que isso aqui é o cosseno de x. E daqui a gente tira que a integral do cosseno de x dx vai dar o seno de x. É o que está escrito aqui embaixo. E como a gente pode aproveitar o nosso conhecimento da derivada do cosseno de x? A gente sabe que a derivada do cosseno de x vai ser o
menos seno de x. Com isso, a gente poderia falar que uma primitiva do menos seno x é cosseno x. Ou então que a integral do menos seno x dx é o cosseno x mais uma constante. Mas de uma forma mais simples, a gente não vai ir atrás da primitiva do menos seno x. Normalmente a gente vai ter a função seno x e vai se questionar qual é a função cuja derivada dá o seno x, e não o menos seno x. Mas se a gente sabe que a derivada do cosseno dá menos seno, para buscar a função cuja derivada é somente o seno, basta a gente multiplicar por menos 1 essa função aqui do lado esquerdo. A gente faria algo assim, ó, a derivada do menos cosseno de x, isso daria o mais seno de x. Então a gente ajusta um pouquinho o conhecimento dessa derivada aqui, para que do lado direito fique somente o seno de x. Porque a partir disso, a gente fala que a integral do seno x dx vai ser o menos cosseno x, e daí a gente sempre pode somar qualquer constante. E é o que está escrito aqui, a integral do seno x dx menos cosseno x mais uma constante. E por fim eu vou explicar a regra que a gente mais vai utilizar. Ela vai ser consequência da derivada de um polinomial, utilizando a regra do tombo. A derivada do x elevado a m com relação a x dá o m x elevado a m menos 1. Mas normalmente a gente não vai se questionar qual que é a integral do mx elevado a m menos 1. A gente vai se questionar algo um pouco mais simples. A gente vai se questionar qual que é a integral de um x elevado a n. Mas como pegar isso aqui e ajustar para que aqui do lado direito fique somente um x elevado a n? A primeira coisa que a gente pode pensar é como tirar esse m aqui do lado direito. Bom, se a derivada do x elevado a m dá mx elevado a m menos 1, a gente pode dividir dos dois lados por m, e daí a gente ficaria aqui a derivada do x elevado a m sobre m. Isso aqui vai dar x elevado a m menos 1. Então já ficou um pouquinho mais simples. Mas para ficar mais simples ainda, eu não quero aqui que o... Mas para ficar mais simples ainda, eu não vou deixar esse expoente m menos 1. Vamos transformar esse m menos 1 em simplesmente um n. Ou seja, daqui eu teria que o m seria n mais 1. E daí eu poderia substituir o m aqui e aqui. Então eu teria que a derivada com relação a x do x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 seria simplesmente o x elevado a n. Disso aqui, eu tiraria que o x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 é uma primitiva do x elevado a n. Se eu quiser encontrar todas as primitivas, eu pego isso aqui e somo uma constante. Ou seja, a integral do x elevado a n dx vai ser x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, mais uma constante qualquer. Então aqui eu tentei mostrar para vocês como que a gente consegue chegar nessas regras de integração. No final das contas, isso simplesmente vem de regras de derivação que a gente já conhece. E só para ter certeza que todas essas regras aqui são válidas, o que você pode fazer? Sempre deriva esse lado direito e vê se dá o que está aqui dentro da integral. Então a derivada desse tem que dar esse, a derivada desse tem que dar esse, e assim por diante, até a derivada desse aqui tem que dar esse daqui. Veja que isso vai acontecer para todos esses casos, e é por isso que essas integrais indefinidas dão iguais a esses resultados aqui. São resultados que a gente vai utilizar bastante. Além da integral indefinida de funções elementares, também vai ser importante saber algumas propriedades. Listei duas propriedades importantes aqui. A primeira é que a integral da multiplicação por escalar, o escalar a gente pode tirar para fora da integral. E a segunda é que a integral da soma e diferença acaba sendo a soma ou diferença das integrais. São propriedades que fazem bastante sentido. Aqui a primeira, por exemplo, se a gente entender que f é a função cuja derivada dá f, ou seja, o resultado disso aqui, com certeza se a gente pegar o kf, a derivada vai dar o kf. E olhando aqui a segunda propriedade, se a gente tem que f é a função cuja derivada dá f, g é a função cuja derivada dá g, ou seja, o resultado dessa e dessa integral, respectivamente, a gente vai ter que f mais g vai ter derivada que vai ser isso aqui, f mais g. f menos g vai ter derivada que vai ser o f menos g. Mais fácil ver essas duas propriedades através de exemplos. Vamos olhar essas duas situações daqui. Como que eu poderia calcular a integral do 6x² dx? Utilizando essa primeira propriedade aqui, o 6 é um escalar que está multiplicando uma certa função, eu posso tirar esse 6 para fora da integral. Vai ficar 6 integral do x² dx. Daí isso aqui vai dar 6 vezes primitiva do x². A gente utiliza as regras que a gente aprendeu no slide anterior. É um polinomial, aqui está o n igual a 2, esse é o expoente. O que acontece?
O expoente soma 1, então vai ficar elevado a 3, mas a gente tem que dividir pelo novo expoente. Só para ter certeza, veja que derivando isso aqui, acaba caindo 3, cancela com 3 aqui embaixo e vai ficar realmente o x² que tinha aqui. E analisando daqui para cá, veja que pegando esse escalar 6 e multiplicando pela função cuja derivada é o x², se a gente derivar isso aqui, realmente vai dar o 6x². E é isso que está falando essa propriedade, que a gente pode tirar esse 6 para fora e multiplicar pelo resultado da integral só depois. Eu vou continuar aqui com um pequeno erro para explicar o erro depois. Então, fazendo a conta que daria 2x². Veja novamente que a derivada disso aqui realmente dá o 6x². Então, parece que deu certo. Mas uma coisa que você deve perceber é, mas cadê a constante? Bom, se eu pegar e somar uma constante qualquer, ainda a derivada disso aqui vai dar 6x². Então, o resultado geral, na verdade, implica uma soma de uma constante. É uma família de funções cuja derivada dá o 6x². Então, agora o resultado está certo, mas as passagens estão um pouco estranhas. Porque se for olhar aqui da penúltima para a última passagem, o que aconteceu? De repente, somou um c daqui que não existia e veio para cá. De onde que nas contas apareceu esse c? O erro, na verdade, está daqui para cá. Porque ao verificar as primitivas do x², não é somente o x² sobre 3. Eu teria que ter colocado aqui mais uma constante. De onde que vem essa constante czão da última passagem? Esse 6 que está fora, vezes a constante que veio dessa integral indefinida, esse que eu estou chamando de cetil, deu como resultado essa constante final. Então, note que a constante que vem aqui do resultado dessa integral indefinida, ela está relacionada à constante que sai dessa integral daqui, mas ela não é igual. Esse czão acaba sendo 6 vezes o cetil, que é a constante que vem dessa integral. Agora vamos atrás dessa integral, até para treinar essa segunda propriedade. Então vamos fazer aqui a integral do x mais 2 dx. A gente utiliza a segunda propriedade, isso vai ser a integral do x dx mais integral do 2dx. Primeiro eu vou fazer de uma forma um pouquinho ingênua, esquecendo as constantes, e depois eu vou corrigir para mostrar a ideia para vocês. Então, o que seria integral do x dx? Vamos pegar aqui, é um x elevado a 1. Então, utilizando meio que a regra inversa da regra do tombo, o que a gente faz com esse polinômio? O expoente aumenta em 1 e a gente divide pelo novo expoente. Então, vamos colocar aqui mais o que é a integral de uma constante 2. A gente pega essa constante e multiplica por x. Veja que realmente a derivada disso dá o x, a derivada desse dá o 2. E veja como essa propriedade aqui faz sentido. Encontramos uma função cuja derivada dá o x, uma função cuja derivada dá o 2. Se a gente pegar e somar isso, a derivada disso vai dar o x mais 2. Então essas propriedades são bastante intuitivas. E daí vamos supor que a gente quer colocar aqui essas duas parcelas no mesmo denominador, 2. A gente ficaria com x² mais 4x. E daí, ao olhar essa resposta, você veria que está faltando uma constante, porque eu posso somar qualquer constante, a derivada disso aqui não vai mudar, vai continuar dando x mais 2. Então, daí você poderia vir aqui no final e somar uma constante. Qual que seria o problema disso? A resposta final está certa. Deriva isso tudo, vai dar o x mais 2. O problema está nas passagens. De onde veio essa constante? Essa constante, na verdade, veio das constantes dessas integrais daqui. A integral do x dx, na verdade, seria x² sobre 2 mais uma certa constante c1. A integral do 2 daria 2x mais uma certa constante c2. Então, essa constante que está ligada à integral que a gente tem interesse, na verdade, ela está relacionada às constantes dessas duas integrais. O C1 mais C2 vai ser a constante da integral que a gente tem interesse. Então, essas são duas propriedades interessantes para a gente calcular integrais indefinidas. A integral da multiplicação por escalar, a integral da soma ou da diferença. Um problema que a gente acaba tendo com integral é que a gente não tem uma regra do produto, regra do quociente ou regra da cadeia. Essas três regras aqui nos permitiam calcular facilmente derivadas. A gente tinha uma certa função que podia ser um pouquinho complicada, com multiplicações, divisões, composição de funções, mas a gente tinha essas regrinhas que nos permitia calcular a derivada de meio que qualquer função. Isso a partir de derivada de funções mais simples, derivada de funções elementares. A gente não tem isso aqui para integral. Por exemplo, a gente não tem uma regra do produto para integral, para calcular a integral de um produto como integral de cada um dos fatores. Por exemplo, se eu quiser ir atrás da integral do x vezes x,
Isso vai ser diferente da integral de cada um dos fatores, ou seja, x dx vezes a integral do x dx. Nesse caso específico, a gente consegue calcular tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. O lado esquerdo aqui, ó, seria x quadrado, então essa integral seria x ao cubo sobre 3 mais uma constante. O lado direito ficaria o x dx, teria aqui como primitiva x quadrado sobre 2, poderíamos somar uma constante qualquer também, e daí o outro, a mesma coisa, x quadrado sobre 2 mais uma constante c2. Esse lado esquerdo aqui é diferente do lado direito. Infelizmente, a gente não pode quebrar a integral de um produto como o produto das integrais. Mas o pior é que, além desse lado esquerdo não ser igual a esse lado direito, não existe nenhuma regra para quebrar esse lado esquerdo como integrais de cada um dos fatores. Porque lembrando de derivada, a gente tinha, por exemplo, que realmente a derivada do produto era diferente do produto das derivadas. Mas pelo menos a gente tinha que a derivada do produto, a gente conseguia fazer uma regrinha a partir da derivada de cada um dos fatores. Seria a derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Por mais que fosse uma regrinha mais difícil do que simplesmente multiplicar as derivadas, pelo menos existia uma regrinha para a gente seguir. Para integral, nem isso vai ter. E no final das contas, a ausência dessas propriedades aqui para a integral vai ser o que vai tornar o cálculo de integral muitas vezes bem mais difícil do que o cálculo de derivada. E daí vai requerer algumas técnicas que são um pouquinho mais complicadas, mas que podem ajudar e que vão ser estudadas mais para frente. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.